Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém? Para quem não me conhece, sou a pastora Juliana. Nós hoje vamos ministrar especificamente sobre a ceia do Senhor. Amém? Nesse tema que é tudo sobre Jesus. Então vai ser algo leve, suave, tranquilo, alegrado, do céu. Não tem como não ser, amém? Falar da ceia do Senhor e falar de Cristo é falar da sua realidade, falar da sua verdade. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com ritos, não tem nada a ver com religião, porque é tudo sobre Ele, amém? Vamos, para a gente poder orar, abre a nossa Bíblia em João 19. Não vai abrir no telão, tá? Rodrigo perguntou, pastora, já tem os versículos? Não, hoje não. Porque senão você fica mal acostumado. Aí você não abre a Bíblia, não aprende a manusear a palavra de Deus. E eu confesso que eu fico perdida, porque o Rodrigo e a Tainara são mais rápidos do que eu. João 19, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a sua cabeça, entregou o seu espírito. Então os judeus, visto que era dia da preparação e para que no sábado não ficasse o corpo da cruz, pois aquele era o grande dia de sábado, pediram a Pilatos que suas pernas fossem quebradas e que fossem retirados. Foram, pois, os soldados e quebraram as pernas do primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e imediatamente saiu água e sangue. Amém? Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor. Te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos à sua mesa, Senhor. De poder compartilhar, Senhor, do teu corpo, do teu sangue. De poder, Senhor, ouvir a tua palavra, Senhor. Que o seu Espírito seja um com o nosso Espírito, nos guiando, Senhor, em toda a verdade, em toda a realidade da sua palavra, Senhor. Que toda a cortina dos nossos olhos, todo o tampão dos nossos ouvidos, todo o coração endurecido seja removido nesse momento, porque a sua verdade precisa ser vista, a sua realidade precisa ser manifesta, Senhor, porque precisamos entender, Senhor, verdadeiramente que é tudo sobre você, meu Pai. Não é sobre homens, não é sobre religião, não é sobre lugares, não é sobre pessoas, é exclusivamente tudo sobre você, tudo sobre o seu propósito, Senhor, e que possamos, Senhor, estar com o coração aberto para a tua palavra, que é a boa semente, e a tua palavra que é vida, que é eficaz, venha nos transformar, Senhor, para que sejamos, Senhor, transformados de glória em glória, de glória em glória, até a tua igreja chegar à estatura do varão perfeito, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Eu comecei nesse texto, mas precisamente que nós vamos falar muito acerca da água e do sangue essa noite. Mas conforme tudo que está sendo ministrado é tudo sobre Jesus, e o pastor Bruno já vem há 2 cultos ministrando e revelando tudo aquilo que está na palavra de Deus, no Velho Testamento, no Antigo Pacto, né? Sobre as sombras, os símbolos, para que a igreja possa entender que verdadeiramente é tudo sobre Ele. Que nós não temos que ter mais os olhos, né, para o Velho Testamento, buscando histórias, buscando homens, buscando entender a história ou heróis, mas que tudo aquilo que está escrito no Velho Testamento era uma forma de Deus se comunicar com o seu povo, para que eles pudessem enxergar a revelação do seu Filho, amém? Nós não podemos mais olhar o Velho Testamento como um livro de história ou acontecimentos, para que isso não fique perdido e a revelação do Cristo se perca, porque
A verdade é essa, que nós só precisamos hoje falar sobre símbolos, sobre tipos, sobre sombras, porque quando não se conhece verdadeiramente a forma, eu tenho que falar por tipos. Quando não se conhece verdadeiramente a forma, quando se não conhece verdadeiramente o desenho, a igreja, ela carece de comparações, ela carece de tipos, ela carece de sombras, mas o que Deus quer, na verdade, é revelar a sua verdadeira forma. Deus quer que a sua igreja enxergue verdadeiramente quem Cristo é. Que você possa abrir as escrituras, seja em Gênesis, em Êxodo, em Números, em Apocalipse, e você enxergue a Cristo. Que você veja a Cristo, que você enxergue o propósito de Deus. E a igreja ficou muito tempo perdida, né? Buscando histórias, contos, buscando, né, uma maneira de entender a palavra, mas sem enxergar o dono da palavra, sem enxergar aquele que é a verdadeira palavra. E Deus quer nos revelar essa verdadeira forma. Deus quer que nós vejamos e vivamos no desenho original de Deus. Há uma medida que a igreja precisa alcançar. A palavra lá em Ezequiel 40, você pode só anotar, obviamente, porque não vai aparecer aqui. Vai falar assim para nós. No ano 25º do exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês 14 do ano, após cair da cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá, e em visões Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como edifício de cidade, para um lado do sul. Ele me levou para lá, e eis que o homem, cuja aparência era como bronze, estava de pé na porta, e tinha na mão um cordel de linho, e uma cana de medir, e me disse: filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, põe no coração tudo que eu te mostrar, porque para isso foste trazido aqui, para anunciar a casa de Israel tudo aquilo que está vendo. E a palavra vai dizer em Ezequiel, se você ler Ezequiel 40, 41, 42, 43, que Deus começa a dar as medidas, mostrar as formas, mostrar tudo aquilo que se formava a sua casa. Ele mostra as medidas do átrio, as medidas do santo lugar, as medidas do santíssimo lugar, aonde estava o seu trono, e começa a dar as medidas, as exatas medidas para Ezequiel. Pastora, por que isso? Porque Deus tem uma forma, Deus tem uma medida, Deus tem um desenho, e a igreja tem que ver esse desenho, a igreja tem que enxergar esse desenho. Então ele fala: vê com os olhos, ouve com o coração, põe no coração tudo que eu vou te mostrar. E ainda hoje Deus está dizendo: você precisa ver, você precisa ouvir, tem que entrar no seu coração a minha forma, a minha maneira, o meu jeito, porque a minha casa tem uma forma. A minha igreja tem uma forma, a minha igreja tem um jeito, tudo meu tem uma medida exata, e a igreja se perdeu dessa medida. Então a ceia do Senhor tem uma forma, é um princípio, tem um jeito, tudo está diante do Senhor, não é de qualquer jeito, não é como os homens querem, não é da maneira que os homens criaram, não é debaixo das suas doutrinas. Deus tem uma forma exata, tem uma vara de medir, tem um cano de medida, e Deus vai nos medir pela sua palavra. A igreja tem que entender que há uma medida, e a medida exata de Deus é Cristo. É Cristo em todas as coisas. E isso é só a introdução, tá? Vai dar tudo certo. A primeira forma que nós temos que entender é quando nós falamos a respeito da ceia do Senhor. Porque a palavra Santa Ceia não existe. A palavra Santa Ceia não está na Bíblia. E por que a igreja chama esse dia de Santa Ceia? Pastora, não estou acreditando. Eu cresci ouvindo Santa Ceia. No banner da minha igreja está escrito Santa Ceia. Quando o pastor me chama, ele chama para Santa Ceia. Mas deixa eu te falar, querida, ele está enganado, porque não existe Santa Ceia na palavra do Senhor. O termo Santa Ceia não existe. E eu vou te dar as formas, 5 nomes bíblicos da ceia do Senhor na palavra. Para você não achar que a pastora está enlouquecendo. Só um pouco. A palavra vai dizer para nós, em 1 Coríntios 10, versículo 21,
Não podeis beber o cálice do Senhor. Esse é o primeiro nome da ceia do Senhor. Se chama cálice do Senhor. Não se pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O segundo nome para a ceia do Senhor é a mesa do Senhor. Então, o primeiro nome, biblicamente, é ceia do Senhor. O segundo nome é mesa do Senhor. Ambos estão em 1 Coríntios 10, versículo 21. O terceiro nome se chama, como nós falamos e conhecemos e colocamos, ceia do Senhor, que está em 1 Coríntios 11, versículo 20. Vai dizer: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então, o termo ceia do Senhor, né, aparece aí em 1 Coríntios 11, versículo 20, né? É a outra forma que nós nos expressamos nesse dia, a ceia do Senhor. Quarto, o partir do pão, está lá em Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então essa é a quarta maneira que nós conhecemos sobre a ceia do Senhor, o termo bíblico para a ceia do Senhor, que é o partir do pão. E o quinto é o cálice da bênção, que está lá em 1 Coríntios 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, a quinta maneira de nós falarmos sobre a ceia do Senhor é o cálice da bênção. Então, Santa Ceia não é um nome bíblico. Pastora, e qual é a diferença? A diferença é que Deus se comunica, né? Pastor Bruno já ministrou aqui. Deus não fala hebraico, Deus não fala aramaico, Deus não fala português. Deus se comunica pela sua palavra. Deus se comunica através da sua palavra, através dos símbolos que Ele coloca. E a ceia do Senhor é um dos maiores símbolos da nossa fé. É uma das maiores representações da fé cristã. Então entenda uma coisa: se Ele quisesse que se chamasse ceia, Santa Ceia, estava escrito Santa Ceia. Se Ele quisesse que se chamasse Santa Ceia, estaria na sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, o termo Santa Ceia. E você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, não está na Bíblia, o termo Santa Ceia. O que você quer dizer com isso, pastora? Eu quero dizer que quando Deus se comunica, quando Deus entrega um símbolo, quando Deus entrega uma forma, quando Deus coloca algo na sua palavra, é porque Ele quer comunicar algo. E quando algo sai da forma, sai do desenho, você acaba comunicando errado. Você acaba comunicando errado aquilo que Deus quer. Deus fala por meio da sua palavra. E a sua palavra ela é repleta de símbolos que revelam a Cristo, que revelam o seu propósito. Deus vai falar através de símbolos, então nós temos que estar atentos aos detalhes da palavra, aquilo que Deus quer comunicar. Temos que ter cuidado com a forma que nós nos comunicamos, pois uma má comunicação, ao invés de gerar vida, pode gerar morte. A má comunicação, ao invés de expressar a verdade do Evangelho, você pode expressar o engano e levar as pessoas a viver o engano. Pastora, qual é o problema do termo Santa Ceia? O problema do termo Santa Ceia é que muitos homens e mulheres usaram esse termo para ressaltar a hipocrisia do momento, onde acham que esse momento são só para pessoas santas, enquanto a ceia do Senhor é para pecadores. O termo Santa Ceia é usado para afastar os homens e as mulheres que precisam sentar nessa mesa, porque o termo Santa Ceia vai trazer um parâmetro. Não, é uma coisa santa, nem todo mundo pode tocar, nem todo mundo pode ajudar, nem todo mundo pode sentar. E os hipócritas dizendo, é santo, então pecador, você não pode comer, você está em adultério, não pode ceiar, você não é batizado, você está em fornicação, não pode ceiar, você não está casado, você não pode ceiar. E quem é ele para julgar? Porque a mesa é do Senhor, santo é o Senhor. Porque a comunicação errada gera morte. Então por isso que ele vai dizer, e esse termo santo afastou muita gente dessa mesa.
Afastou muita gente que precisa, porque é nessa mesa que você encontra arrependimento. É nessa mesa que você encontra a resolução para a sua vida. É nessa mesa que o seu coração se constrange. É nessa mesa que você vê que realmente você não é digno, que realmente você não merece, mas a graça te colocou nesse lugar. A graça te colocou assentado nessa mesa. A graça te faz comer e beber desse sangue. Temos que acabar com as terminologias hipócritas de homens e mulheres que fingem que são santos, que afastam o povo de Deus desse lugar, porque a ceia do Senhor é para todos, o cálice do Senhor é para todos, o partir do pão é para todos, o cálice da bênção é para todos, o cálice do Senhor é para todos que creem, confessaram e declararam que Ele é o Senhor da sua vida. E quanto mais pecador, maior é a graça. Quanto maior é o pecado, maior é a graça. Só que a falta de comunicação, o erro dos símbolos, acaba afastando os homens de verem Jesus, de encontrarem com Jesus, de verem o seu sacrifício. Nós não tem como falar de ceia do Senhor sem falar da crucificação, sem falar desse momento de cruz, que foi o momento que nos permitiu hoje sentar na mesa do Senhor. É o momento que nos permitiu se achegar a Ele. Homem nenhum pode te remover da mesa do Senhor, porque homem nenhum morreu por você na cruz do Calvário. Homem nenhum morreu por você. Ele morreu por nós. Ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele morreu para reunir a família do Senhor, para estarmos diante da sua mesa, para comer e beber dele, porque é essa comida e é essa bebida que vai nos fortalecer, que vai nos alimentar, que vai nos colocar de pé, que vai nos manter, nutridos para continuar, em toda a boa obra, em todo o caminho do Senhor. Foi por meio da cruz, por meio da consumação da sua obra, toda inclusiva, que nós estamos aqui hoje. Foi por Ele, pela obra da cruz que foi efetuada a redenção. Nós fomos reconciliados com o Pai, nós fomos regenerados com Ele. Foi por meio da cruz que Ele pôs fim à velha criação, para que todos aqueles que creem nele possam ser uma nova criação, homens e mulheres com uma nova história, com uma nova vida. Foi através da obra da cruz, da sua morte, da sua ressurreição, que colocou fim à escravidão que nós vivíamos. Colocou fim à escravidão que nós andávamos, ainda que você achasse que era livre. Porque a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Há uma falsa liberdade no mundo. Há uma falsa alegria, um falso prazer, mas tudo em Cristo é verdadeiro. E foi através dessa obra consumada na cruz do Calvário que hoje nós podemos estar aqui e fazer parte do propósito eterno de Deus. Fazer parte dessa mesa, fazer parte da casa do Senhor, fazer parte dessa edificação. Cristo provou na sua ressurreição que, sem sombra de dúvidas, Ele, como vida, Ele é oposto à morte. Ele, como vida, não pode ser afetado. Ele, como vida, de modo algum a morte pôde detê-lo. E todos aqueles que estão com Ele, que ressuscitou com Cristo, a morte não pode tocar, a morte não pode deter, nada mais pode nos parar. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que nasceram com Ele novamente, a morte não tem poder, porque agora nós somos vida. E por isso que eu comecei em João 19, porque a palavra vai dizer que
quando ele inclina, a sua cabeça, ele toma o vinagre, inclina a cabeça, ele vai declarar está consumado e entrega o seu espírito. Quando ele declara, está consumado, ele já declarando que está tudo terminado, todo o propósito que Deus entregou a ele se cumpriu, a vontade do Pai se cumpriu, toda a dívida de pecado que nós tínhamos foi quitado pelo seu sangue na cruz do Calvário, amém? A palavra vai dizer que está consumado porque ele nos comprou para Deus com um preço de sangue precioso, amém? Que ecoa, pelo Espírito na eternidade. Então a palavra está consumado vai declarar o nascimento da sua igreja, a formação da sua noiva. Então a palavra vai dizer que ele entrega então o seu Espírito para o Senhor. Mas os judeus não satisfeitos, eles querem o quê? Garantir que estavam mortos por conta do Shabá. Ia começar às 6 horas do Shabá na sexta-feira. Então eles precisavam remover o corpo. Então eles foram, garantir que Jesus, estava realmente morto, assim como os 2 ladrões. E a palavra vai dizer que eles vão lá, quebram as pernas de um ladrão, quebram da outra. E quando olham para Jesus, quando olham para ele, falam assim, não, esse já está morto, não precisa quebrar as pernas dele. Por quê? Porque a palavra tem que se cumprir, porque a palavra diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. A palavra em Salmos 34, versículo 20 vai dizer, preserva-lhe todos os ossos, nenhum sequer deles será quebrado. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que Deus está olhando, Deus está vendo, e tudo aquilo que está prescrito no seu propósito vai acontecer, e homem nenhum vai interferir, porque não há nada maior que o governo soberano no nosso Deus. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. Por quê? O que significa? Qual é o símbolo? Significa que agora ele manteve os ossos que não foram quebrados. Testifica que da sua morte, vai nascer o quê? A sua igreja. Da sua morte vai nascer uma igreja. E não é qualquer igreja. É uma igreja inquebrável. É uma igreja forte. É uma igreja que se mantém de pé. É uma igreja que não se dobra. É uma igreja que não se rende a esse mundo. É uma igreja que só se rende ao seu Senhor. Fora isso, ela é inquebrável, ela é imparável. Embora o lado de Jesus tivesse sido ferido, os seus ossos não foram quebrados. Essa é a vida da igreja. Essa é a vida da igreja do Senhor. Essa é a vida da igreja que nós estamos edificando. Uma vida inabalável. A vida da igreja é inabalável. Por isso, ele não ia ser mais Deus ou menos Deus se quebrasse os ossos. Mas por quê? Por que não quebrar? Porque Deus está sempre comunicando algo. Deus está sempre falando algo. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele estava comunicando que uma igreja inquebrável, uma igreja inabalável, assim como Cristo, seria ela. E a palavra vai dizer, versículo 34, mas um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Saiu sangue e água. Desse sangue e dessa água nasce a igreja. Assim como o ventre da mãe, quando dá luz a um filho, quando a bolsa do bebê estoura, o que sai da bolsa do bebê? Sangue e água. Deus estava gerando a sua igreja dentro dele, o mistério oculto em Cristo Jesus, a sua igreja, a sua noiva, a sua amada. E quando sai sangue e água, e Deus está comunicando o quê? Aquilo que já estava determinado desde a eternidade, agora todo olho verá. Todo olho verá a igreja do Senhor, a esposa de Cristo, a representante de Cristo nessa terra. Entenda, você nasceu para representar a Cristo. Você nasceu, você foi gerado para representá-lo. Por isso que a palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Fomos gerados por Ele. Eu não sei de onde você nasceu, não sei quem é seu pai, não sei quem é sua mãe, mas o que verdadeiramente importa é que você foi gerado por Deus.
que você nasceu do Senhor. A igreja, o corpo de Cristo, nós nascemos do Senhor, nascemos da sua vontade, do seu querer. A igreja, ela é espiritual, querido. A igreja não é carnal. A igreja, ela é espiritual e ela nunca pode ser carnal, porque aquilo que é da carne não discerne as coisas do Espírito. A ceia do Senhor é algo espiritual, não se discerne pela carne. O que é carne, o que é espírito. E a palavra vai dizer para nós que o Deus é espírito. E nós temos que discernir esse momento, discernir os acontecimentos da cruz, discernir os símbolos pelo Espírito do Senhor. E que a minha oração é que o Espírito fale com você essa noite. Que Ele venha discernir tudo aquilo que vai ser dito e falado, porque o que é carne, o que a carne não alcança o coração de Deus. Aquilo que a carne não consegue ver, não consegue ouvir, não consegue entender com o coração. Aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo, não consegue entender o desenho de Deus. E a ceia do Senhor, ela é espiritual, ela tem que ser discernida espiritualmente. O problema é que a igreja quer viver a vida com Deus, quer viver uma vida de igreja, quer viver esses momentos segundo a sua própria carne. Então não consegue alcançar. Não consegue alcançar a forma, não consegue alcançar o desenho. E é por isso que você fica tão impactado quando o pastor Bruno prega e fala isso aqui, ó, isso é Jesus. Você fica, ó, Jesus, nunca vi Jesus nisso. Eu não sei se eu vou ler, mas se eu pegar o texto de Gênesis 49, quando ele fala sobre a tribo de Judá, e você vai ler e fala, não, ele está falando da tribo de Judá. Eu vou falar, não, ele não está falando da tribo de Judá. Ele está falando de Cristo, está falando do seu reino, está falando da sua morte, está falando da sua ressurreição. Se você ler o texto de Gênesis 49, do versículo 8 até o versículo 13 ou 14, não me engano, está falando de Jesus. Está falando da sua vida, está falando da sua morte, está falando do seu reino. E você achando que está falando da história da tribo de Judá. Muito tempo comunicando errado. E a comunicação errada gera morte. E esse é o tempo que o Senhor escolheu para essa casa do recreio, amém? Para que todo o véu fosse retirado. Para que vocês pudessem enxergar a Cristo em toda a palavra. Para que o véu da religiosidade fosse removido. Para que o véu que te afasta de um nível maior de profundidade seja removido. A ceia do Senhor é, como eu disse, uma das maiores representações da nossa fé. É a representação máxima do corpo de Cristo na terra. E quando comemos dessa ceia, comemos do corpo, bebemos do sangue, estamos comunicando algo. A ceia é Cristo sendo dispensado dentro de você em forma de vida. A ceia do Senhor comunica a vida eterna. A ceia do Senhor vai comunicar uma nova aliança. São elementos que Deus usa para comunicar quem é Cristo, o que Ele fez, o seu propósito. Não é apenas comer um pão, não é apenas beber um cálice, não é apenas um rito, não é apenas uma oração, não é apenas uma liturgia bíblica que precisa ser cumprida para dizer que você é crente, não. Deus está sempre comunicando algo. O pão. E você fala, é linda, o pão é Jesus, o pão vivo que desceu do céu, mas o pão é vida. Ele é verdadeira vida e você tem que crer que é vida. Porque se você come achando que é letra, achando que é só um pedaço de pão, quando você pega aí o negocinho que eles entregaram, você vai olhar, nossa, parece um biscoito creme crack. Não é um biscoito creme crack. É um pão. E um pão sem fermento. Se você beber esse suco, não é vinho, para a glória do Senhor.
É suco de uva. Por quê, pastora? Porque é o cálice da nova aliança. É um cálice de superior e maiores promessas. É o cálice onde está depositada a nossa herança, onde o Senhor nos comprou, onde o Senhor quitou as nossas dívidas, onde o Senhor nos resgatou, onde Ele nos regenerou. Isso aí representa Cristo, e em Cristo não há pecado, em Cristo não há corrupção, em Cristo não há fermento, e é por isso que o pão da ceia e o suco da ceia não pode ter fermento. Você não pode ceiar com o pão com fermento, porque a palavra vai nos ensinar que o fermento representa o pecado. O pecado traz a morte, porque o salário do pecado é a morte. A palavra vai dizer em Marcos 14 que o que eles bebiam era o fruto da vide, e o fruto da vide é o suco de uva da primeira prensa, sem nenhum tipo de teor alcoólico. Ah, mas Jesus bebia, só se for o seu. Porque a Bíblia me garante que o vinho que ele bebia não era alcoólico. Ele bebia do fruto da vide. A palavra em 1 Coríntios 5 vai dizer assim, versículo 7. Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova, sem fermento. Sem fermento. Gálatas 5:9 vai dizer, um pouco de fermento já leveda toda a massa. Então o pão e o vinho, se ele tiver fermento, o que partirmos é morte, não é vida. Se o pão que você ceia tem fermento, se o vinho que você bebe é fermentado, o suco que você bebe é fermentado, o que você está repartindo não é vida, o que você está repartindo é morte. Porque o corpo de Cristo não tinha pecados, não tinha fermento. Por que representa o fermento? O fermento, ele vem para mudar a forma, ele vem alterar a forma original. E o que nós aprendemos com a palavra? Que Jesus quer que nós voltemos ao desenho original. Ele manda remover tudo que vem mudar a forma original. Nós temos que regressar à origem, regressar à forma, regressar ao desenho. E você colocando fermento no pão, fermento no suco, fermento na sua vida, mudando a forma original. Por isso que não pode ter fermento. Por isso que não pode ter fermento. E a mesa do Senhor é um lugar de aliança. A mesa do Senhor é um lugar de comunhão. É por isso que Judas se levanta antes de ceiar. Porque ele senta com os discípulos, come da Páscoa, e a palavra vai nos dizer que antes de ceiar, ele levanta. E Jesus olha para ele e fala, o que você tem que fazer, faz-o depressa. Ele levanta e sai. Quando ele sai, Jesus pega o pão, levanta e dá graças. Porque a mesa do Senhor é um lugar de aliança, é um lugar de comunhão. É por isso que os discípulos que estavam a caminho de Emaús não reconheciam Jesus, mas quando Jesus sentou à mesa e pegou o pão, os olhos deles se abriram. Por quê? Porque é um lugar de comunhão e aliança, e todos aqueles que estão sentados nessa mesa o reconhecem. Não tem como não vê-lo, não tem como não enxergá-lo, não tem como não percebê-lo, não tem como não reconhecer a sua presença, porque a mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar de aliança. Cuidado com quem senta na sua mesa. A ceia é o alimento que Deus provê. A ceia é o alimento que Deus proveu para nós. Gênesis 22, versículo 8 vai dizer que Deus proverá para si o cordeiro. E ele proveu, como tem Apocalipse 13, versículo 8, que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. A palavra vai dizer que ele proveu para si o cordeiro. Então Jesus nasce, Jesus morre como provisão de Deus enviada aos homens. Jesus nasce e morre como provisão para a minha vida e para a sua vida. Assim como pela graça, Deus proveu o homem no jardim e deu, para ele comer da árvore da vida e de toda, as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Assim como ele proveu ao homem pela graça, porque o homem não precisou fazer nada, ele não precisou plantar nada. Deus plantou, o homem só se beneficiou daquilo que Deus fez, porque como o pastor Bruno falou, o nosso Deus é um Deus provedor. Por que Deus provê? Porque Ele é bom? Não, porque Ele governa. E você só pode governar sobre aquilo que você provê. Você só pode governar sobre aquilo que você provê. E é por isso que Ele proveu o homem no jardim, é por isso que Ele tem que prover a sua vida, por isso que Deus tem que ser o seu provedor, porque Ele quer te governar. Então, pela graça, Ele nos deu o seu Filho. Pela graça, Ele nos deu esse alimento. Pela graça, Ele nos deu o nosso sustento. Pela graça, Ele nos deu a nossa provisão. Por isso que quem come e bebe de Cristo jamais terá fome, jamais terá sede, porque Cristo é o nosso alimento eterno. Que não foi pelo homem, não foi o homem que fez, não é por mérito, é tudo pela graça. E aí, o Senhor provê um alimento puro, o Senhor provê um alimento santo, o Senhor provê um alimento incorruptível, que não teve um osso do seu corpo quebrado, um homem tanto incorruptível e sem maldade, que a palavra, como eu disse lá em Gênesis 49, vai dizer que ele não perdeu os seus dentes de leite. Você sabia disso? Não, está lá escrito. Porque nada nele perecia, nada dele apodrecia, nada dele perecia. Ele se manteve incorruptível. Ele te provê um Deus incorruptível na forma de homem, para você comer dele, se alimentar dele. E quando você chega na igreja, o seu pastor te apresenta um pão com fermento para você comer. Ah, nada a ver, é só pão. Ah, nada a ver, é só suco. Comer pão com fermento é repartir o pecado e a morte, pedindo que o povo seja santo e não peque. A hipocrisia do evangelho, ministrado por homens hipócritas, porque o evangelho de Deus é perfeito, está tudo escrito. A forma, o desenho foi dado. Sabe quando você come pão com fermento, nasceu o que acontece? É a mesma coisa que aconteceu diante daqueles homens quando Pilatos apresentou: vocês querem Jesus ou querem Barrabás? Porque a palavra Barrabás também significa filho do pai. O nome dele era Jesus Barrabás. Vocês sabiam? Está escrito. E o nome dele também era, como ele era o filho, né, do homem, ele era o filho de Deus, ele era o filho do pai. E a multidão preferiu Barrabás. E quando você come pão com fermento, quando você permite que o fermento entre na sua vida, o que é o fermento? É a contaminação do mundo, é a mistura. Você está comendo Barrabás. Você está comendo do corpo de Barrabás, está repartindo o corpo de Barrabás e não de Cristo. Isso é comer e beber condenação. E as pessoas comem, bebem e falam: mas eu não estou bem, eu ainda me sinto fraca, eu ainda me sinto com fome, ainda estou morrendo, porque não está comendo de Cristo como deveria comer. A levedura do pão parece até bonito, faz crescer, aumenta o volume, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando: não, porque o fermento é bom para a igreja, porque a igreja cresce. O fermento é bom porque a igreja expande. O fermento é bom porque multiplica. O fermento é bom porque faz crescer, faz aumentar. Deixa o fermento entrar. O reino de Deus é como a parábola está dizendo do fermento. Não. A levedura faz o pão crescer, faz o pão inchar, dobra, triplica de volume, mas não tem forma. Altera o gosto original, altera o desenho, altera a estrutura e uma hora cheira mal e estraga. Porque não é sobre crescer e expandir, é sobre crescer e expandir na forma, na medida, no tamanho, na estrutura, na vontade daquele que determinou todas as coisas.
Não adianta colocar fermento e falar, agora vai crescer. Eu vou alterar isso aqui, vou botar mais um pouquinho disso aqui, vou fazer uma mistura, vou incluir umas coisas do mundo para ver se a igreja, né, cresce, para ver se eles, né, não, isso aqui tá parecido, é da moda, e você vai botando e vai incluindo e vai fazendo. Quando você olha, saiu totalmente do desenho. Deus está falando, eu tenho uma vara de medir. Eu tenho uma medida. Eu tenho um desenho, eu tenho um modelo. Nossa, que lindo, tá cheio, tá expandido, tá crescendo, tá rompendo. Mas cadê a forma? Cadê o cheiro original? Porque a igreja foi feita para ter o bom perfume de Cristo, a estatura de Cristo, o modelo de Cristo, o tamanho de Cristo, a forma de Cristo. Os símbolos precisam ser entendidos corretamente. Se Deus deu a forma, não altere a forma. Porque você pode estar distorcendo a palavra. Você pode estar distorcendo aquilo que Deus está falando. E ao invés de comer de vida, você come de morte. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então vamos começar a pregar lá em João 2. O pastor Bruno está rindo de nervoso. Esse momento vai nos ligar, de João 2, a 3 momentos da Bíblia, da história, que fala acerca do casamento, amém? Que vai falar do casamento. E obviamente que eu não vou me aprofundar. Eu quero que você entenda o espírito daquilo que Deus quer comunicar, amém? Aquilo que Deus quer revelar, que é tudo sobre Ele. Então essas 3 festas, ela tem em comum, né? Essa festa do casamento, assim como as bodas, festa das bodas em Mateus 22, e a festa das bodas lá em Apocalipse 19, tudo que tem em comum é a respeito de um casamento, amém? De um noivo à espera da sua noiva, para a glória do Senhor. E tudo isso está conectado pelo elemento água e sangue. E eu vou ler a palavra que diz assim, João 2, versículo 1. Ao terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Jesus foi também convidado, bem como seus discípulos, para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Disse sua mãe aos serventes, fazei o que ele vos disser. Estavam postas ali 6 talhas de pedra, segundo o rito da purificação dos judeus. E cada um cabia 2 a 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram até a borda. Então lhe disse, tirai agora e levai ao encarregado da festa. E levaram. E quando o encarregado da festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o vinho inferior, mas tu guardaste o bom vinho até agora. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? E esse é um texto muito conhecido, onde Jesus começa os seus sinais numa festa de casamento. E esse texto rendeu um jargão na igreja que é muito conhecido, que diz assim, que o melhor vinho está no final que é uma mentira. Que na verdade o melhor vinho não está no final da festa. Mas pela falta de conhecimento, interpretação e entendimento da revelação da palavra, você olha isso aqui e acha, Jesus estava lá ajudando o homem do casamento, né? Qual Jesus bonzinho, né? Preocupado com o noivo, para não passar vergonha, né? Ele ia passar vergonha, estava lá os convidados, acabou o vinho, nada para beber, não é vergonhoso? Você chama para uma festa, 500 pessoas, acaba o vinho na metade da festa, acaba a bebida na metade, você vai fazer o quê, né? O povo vai morrer de sede, eu vou embora. Aí você acha, não, Jesus foi lá, né? Fez lá um caxamrinha, né? Falou água, vinho, glória a Deus.
Todo mundo ficou alegre, feliz, porque foi servido o melhor vinho e a festa continuou, como se Deus estivesse preocupado com as festas dos homens. Como se Deus estivesse preocupado com as coisas dos homens. O que aconteceu aqui, nesse lugar, foi a revelação daquilo que Cristo começaria a fazer. Isso aqui está revelando, né, o início de uma nova vida com o Senhor. A palavra vai dizer para nós assim, ó: ao terceiro dia, marca aí, acompanha na sua Bíblia, ao terceiro dia. O que se tem no terceiro dia? O terceiro dia foi o dia que Cristo ressuscitou. Ao terceiro dia. Então, ao terceiro dia é dia de ressurreição, é dia de milagre, é dia de sinal, é dia em que o Senhor vai mover algo sobrenatural, amém? Ao terceiro dia é dia de ver Cristo ressuscitado, amém? Houve um casamento, amém? Em Caná da Galileia. A palavra Caná representa pessoas fracas e frágeis. Então, nesse lugar, tinham pessoas fracas e frágeis. Dentro de um casamento, aonde a palavra está bem especificando que Jesus também foi Ele era dono da festa? Ele era convidado da festa. Ele era convidado da festa, juntamente com os seus discípulos, né? Então, guarda isso no seu coração. Ele, né, convidado, ele não era dono. E quando ele vira para Maria e fala: o que tenho eu contigo? Ele não estava sendo grosseiro com a mãe. Ele estava, né, falando com ela, né? O que tenho eu e ti? O que você quer que eu faça? Porque ainda não é chegada a minha hora. Esse termo ainda não é chegada a minha hora aparece em João 7, aparece em João 7, versículo 6, João 7, versículo 8, João 8, versículo 30, João 8, versículo... Aparece em muitos lugares. Porque ainda não era chegado o tempo dele morrer. Quando ele fala, ainda não é chegada a minha hora, ainda não chegou o tempo da crucificação, ainda não chegou o tempo, né, dele cumprir, né, o estar consumado, tá? Então ele vai falar isso e ela vai ver assim: então diz a sua mãe, o servente, faz o que ele disser. Faz como ele disser, porque ele vai falar: o que você, né? Eu ou tu, né? Você ou eu. O que isso significa? Significa que eles tinham uma intimidade com aquele lugar, amém? Porque na festa de judeu ninguém se mete. Se você é convidado, não tem intimidade com a família, você não entra nesse nível de intimidade. Então a Maria sabia que o vinho estava acabando. Isso simboliza que ela tinha um grau de proximidade com os noivos, tá? Os judeus não dão espaço para qualquer pessoa, eles não falam com qualquer pessoa, eles não abrem a casa deles para qualquer pessoa, não senta qualquer pessoa na mesa deles. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, quando Maria sabe que algo, né, que é reservado, tinha acabado, ela vai falar com Jesus se ele podia fazer alguma coisa. Segundo alguns estudos, vai dizer, né, da teologia, vai dizer que eles tinham um grau de parentesco como se fossem primos, ela fosse tia, né, ali dos noivos, para poder estar intimamente sabendo sobre a coordenação da festa, amém? E a palavra vai dizer para nós que Jesus vai virar assim e falar, ó: estavam ali postas 6 talhas de pedra, segundo o rito da purificação dos judeus, e cada uma cabia 2 ou 3 metretas de água. O que significa isso? Significa que cabia de 80 a 120 litros de água cada talha. Eram 6 talhas de pedra, né? Tipo um vaso de pedra de purificação. O que significa isso? Na porta da entrada da festa tinham essas talhas de pedras com água, e todos aqueles que entravam na festa tinham que se lavar, amém? Tinham que limpar as mãos, podiam limpar os pés, dependendo da caminhada, né, que eles andaram até chegar à festa. Então era para purificar, para eles não entrarem contaminados no local da festa. Vocês estão entendendo? Diga amém. E quando Jesus encontra as talhas, elas estão vazias. Significa que já estava todo mundo na festa, todo mundo já tinha se limpado, todo mundo já tinha se purificado, segundo os ritos dos judeus, amém? 6 talhas de 120 litros de água. Imagine a quantidade de gente. E a festa dos judeus de casamento duram 7 dias. Naquele tempo, as festas duravam 7 dias de celebração, amém? Então, eles estavam comemorando. Então, o que acontece nesse momento? A palavra vai dizer que 6 talhas de pedras foram colocadas. Por que 6 talhas de pedra? Porque o número 6 é o número do homem. O número 6 é o número do homem. Está lá em Apocalipse 13, versículo 18. O número 6 é o número do homem. Por isso que o número da besta é 666. Está lá em Apocalipse 13, versículo 18. Por
que, pastora, 6 talhas de pedra? O número que fala do homem. Porque eles estavam segundo os parâmetros do homem, vivendo os ritos do homem, vivendo a religião. O rito da purificação representa uma tentativa da religião de tornar as pessoas limpas por meio de práticas mortas. É a religião tentando limpar o exterior do homem, limpar, o homem por fora. Segundo as suas práticas, os seus ritos, os seus símbolos, que nada servem, porque são ritos mortos. São práticas mortas, porque não há Cristo nisso, não há vida nisso. Por isso que tem o número do homem. Não é à toa, podia ter 15, 20, 45, tinham 6. 6 talhas de pedra. É a religião tentando limpar por meio das suas práticas o homem de maneira exterior. Mas são práticas mortas que não conduzem o homem a nada. Limpar o exterior sem limpar o interior é em vão. Por isso que o Senhor primeiro vem nos limpar por dentro, nos transformar por dentro. A vida do Senhor entra em nós para nos transformar, transformar o nosso interior, transformar a nossa realidade interior. Porque você transformar só o exterior é apenas uma capa bonita. Você chega em casa, tira a roupa de crente e continua vivendo a sua hipocrisia e a sua corrupção. Não adianta de nada, são práticas mortas. As águas aqui, essas águas aqui representam águas de morte, porque tudo que está pautado no homem, pautado na religião, é morte. Essas águas são águas de morte. E o Senhor vem transformar morte em vida. O que Jesus está fazendo nesse lugar é transformando morte em vida. O que Ele foi fazer naquele casamento, querido, foi transformar a morte em vida. Não foi alegrar os noivos, não foi suprir uma necessidade de falta de bebida, de alimento naquele lugar. Ele foi transformar a morte em vida. Transformar água em vinho é transformar morte em vida. Não é para alimentar o povo, não é para o povo ficar alegre, não é para abastecer uma festa, é para transformar a morte em vida. A primeira água que tinha nessas talhas eram águas de morte, águas da religião, águas de rito, que nunca nos aproximam de Deus, só nos afastam cada vez mais dele. E aí vem o vinho. O que é o vinho? O vinho é a nova aliança, é o novo pacto, é a nova vida. E essas águas novas que ele usa para transformar o vinho são águas de vida. O que Jesus está querendo falar, pastora, nesse lugar? Que chegou o tempo de parar de beber das águas da morte, porque diante deles estava a água da vida. Eu sou a fonte de águas vivas. Aquele que beber de mim jamais terá sede. Vocês estão se fartando numa festa, se fartando de purificações, se fartando de ritos. Eu sou a água da vida. Ele vai dizer que o que crer em mim, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Está lá em João 7. Jesus vem transformar e fazer algo poderoso nesse lugar. A palavra vai dizer então que o vinho acabou, amém? O que significa que o vinho acabou? Não significa o final ali da festa. Quando ele diz que o vinho acaba, o que Jesus está comunicando, o que o Senhor está comunicando é que o vinho velho acabou. Que o velho pacto acabou. Agora vocês vão tomar de um vinho novo. Agora é a hora de um novo pacto. Agora é a hora de uma nova aliança. O vinho velho acabou. Esse é o momento que ele coloca fim ao velho pacto, fim à velha aliança, fim a tudo aquilo que eles viveram, porque a partir de agora ele ia começar os sinais, as maravilhas e mostrar: há um vinho novo, há uma água nova, há uma nova aliança sendo estabelecida em mim. O vinho não é sobre você achar que ele estava, enchendo o povo, para alegrar o povo, alegrar o pessoal, A palavra vai dizer lá em Salmos 104:15, o vinho é a alegria do homem, mas em Cristo Jesus a alegria é Cristo. A palavra vai dizer: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, porque a nossa alegria não vem de comida e bebida dessa terra, a nossa alegria é Cristo.
Ele é a nossa fonte de vida. Ele é a nossa fonte de alegria. Essas águas que eles estavam acostumados a se lavar eram águas de morte, que só disfarça o exterior, que só disfarça aquilo que eles eram, só disfarçava a sua sujeira, só disfarçava as suas corrupções. Mas Cristo agora vem limpar, vem purificar a sua igreja. A palavra em Efésios 5 vai dizer que a igreja do Senhor, ela é limpa pelas águas da palavra, ela é purificada pelas águas da palavra, porque a igreja do Senhor é a sua noiva, é a sua esposa, e essa noiva, essa igreja, a sua esposa, não vai se contaminar com águas da morte, com os símbolos, com os ritos, porque a igreja do Senhor é purificada por Ele, é lavada por Ele, é edificada por Ele. Ela está estabelecida em uma nova aliança. Ela está estabelecida em um novo pacto. Os que nascem de Cristo, eles passam pela morte, nascem da água da vida. Por isso que lá em João 19, quando furo o lado dele, sai água e sangue, águas de vida. Águas de vida. Que vai gerar, que vai nutrir, que vai fortalecer a igreja. A igreja nasce da água da vida, pelo Espírito de Deus. Essa vida começa a fluir dentro do interior da vida da igreja, que está estabelecida e fundamentada em Cristo. Não precisamos mais das águas de ritos, das águas da religião. Não precisamos das doutrinas de homens, porque nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, nascemos dessa nova água, estabelecidos em um novo pacto. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque o odre velho já está corrompido com o vinho velho que estava lá dentro. A igreja tem que entender o seu lugar, tem que entender o seu momento. O que ele estava dizendo era: Caná da Galileia, pessoas fracas e frágeis, porque bebiam de um velho pacto, porque se alimentavam de um velho pacto, porque viviam de ritos, viviam da religião, viviam da aparência, viviam de uma limpeza exterior que nada mudava os seus interiores. O povo de Caná da Galileia, um povo fraco e frágil, porque comia e bebia da comida errada. E quando ele transforma a água em vinho, e ele dá e manda levar o mestre-sala, e o mestre-sala bebe das águas e fala: nossa, chama o noivo, porque ele não se preocupa em saber o que aconteceu, não se preocupa em saber como que aquele vinho apareceu. Ele acha que o noivo guardou o melhor vinho para o final da festa, né? Para depois. Ele fala: mas tu guardaste o bom vinho até agora. E a palavra vai dizer que aqueles servos sabiam que foi Jesus, sabiam que Jesus mandou colocar as águas, sabia que Jesus transformou a água em vinho. Eles viram, eles pegaram as águas e não falaram nada, e não abriram a boca, porque estavam mais preocupados com as coisas dessa terra do que com as coisas de Deus. Estavam mais preocupados com o andamento da sua própria vida. E quando fala de festa, quando fala de você se preocupar com a bebida, com comida, com as suas festas, a palavra está sempre dizendo que é o homem preocupado com si mesmo, com a sua vontade, com seus prazeres, e despreza aquilo que vem de Deus. Porque a palavra vai dizer que os discípulos viram e creram nele. Os discípulos viram e creram nele. Deixa eu te falar uma coisa. O melhor vinho não está no final da festa. Quando ele transforma a água em vinho, ele está dizendo: a festa começou agora.
A festa acabou de começar. A celebração acabou de começar. Porque não é o vinho novo, não é o final da festa. O vinho novo é o começo, é o início da nova vida, é o início da nova caminhada, é o início da vida com Ele. O vinho novo não está no final da festa. O vinho novo vai te levar até o final, mas Ele é o início de uma nova vida, é o início de uma nova história, é o início de um novo caminhar. É o início de uma vida onde a religião não vai mais te corromper, onde as águas da morte não vão mais te contaminar. É o início de uma nova caminhada. Ele estava dizendo ali, ó, o bom vinho sou eu. O bom vinho sou eu. E eu não sou o fim da festa, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Agora que começou, agora que a história começa, agora que a caminhada começa, agora que vocês vão ver o que está estabelecido em uma nova vida, em um novo pacto. E eles não entenderam e eles não viram, porque a palavra vai dizer que Ele veio pelos deles, mas os deles o rejeitaram. E é por isso que lá no casamento, em Mateus 22, no qual agora Ele é o noivo, Mateus 22 vai dizer que o pai preparou as bodas do filho. E Ele vai convidar o povo. E a palavra vai dizer que quando Ele convida o povo, que é esse povo aqui, é esse povo que estava nessa festa aqui, a palavra vai dizer que eles rejeitaram o convite. A palavra vai dizer que eles saem novamente e os outros estavam muito ocupados. Até que o rei manda, vai nas encruzilhadas, vai pelos caminhos, vai nas esquinas e chamem todos. E ele começou a chamar. E vem, tem a festa das bodas. O meu filho vai casar. Vem, vem, vem. Se você crê, venha. Se você quer, venha. Se você quer, venha. Porque a palavra vai dizer, aquele que quiser, de graça lhe darei da água da vida. E abriu-se o tempo da graça sobre nós. Abriu-se o tempo da graça sobre os gentios. Eles rejeitaram. Agora Ele era o dono do casamento. Agora Ele era o noivo. Agora Ele estava nas suas bodas. Agora Ele não era um mero convidado. Então eu te pergunto, igreja, quem é Jesus na sua vida? Um mero convidado ou Ele é o dono? Quem Ele é na sua vida? Um mero convidado que quando você precisa, você pede um favor? Ou Ele é aquele que governa a sua vida? A sua resposta vai dizer quem você é nessa festa. Porque a igreja tem tratado Ele como um mero convidado. Quando precisa, faz um milagre. Quando precisa, faça uma oração. Quando eu preciso, faz um sinal, Jesus. Quando eu preciso, me dá uma resposta. Mas cadê Ele, o dono, o governador, o Senhor da sua vida? Não se esqueça, querido, Ele é o noivo, a esposa nasceu dele. Ele é o noivo, a esposa nasceu dele. O preço precioso do sangue que comprou a igreja. Você tem dono, mas vive como se fosse perdido. Qual festa de casamento você está? A de Apocalipse 19? Bem-aventurados que são chamados à boda do Cordeiro, porque a esposa já se preparou, já ataviou as suas vestes, já está vestida de linho fino e puro, que são os atos de justiça. Ou você é convidado das bodas de Caná? Aonde você está? Você está em Caná? Ou você está nas bodas do Cordeiro? A igreja tem que parar de achar que é sobre ela. Maria, quando vai pedir a Jesus, faz um milagre, faz alguma coisa, preocupada com as coisas dessa terra. E Jesus, vai chegando a minha hora, mulher, não é o tempo. Preocupado com as coisas dessa terra, preocupado com a festa dessa terra. A nossa preocupação tem que ser com a festa das bodas. A igreja tem que se preocupar com a festa das bodas. Sabe por quê, querido? O noivo não está atrasado. Quem está atrasado é a noiva.
quem está atrasado é a noiva. Porque a partir do momento que ele consumou todas as coisas na cruz do Calvário, quando ele foi assunto aos céus, ele já estava pronto para voltar. A palavra vai dizer que os céus o detêm. A palavra lá em Atos, se eu não me engano, vai dizer que os céus o detêm. Porque assim que ele foi assunto aos céus, falou com o Pai e completou todas as coisas, ele já estava pronto para voltar. E por que ele não voltou, pastora? Porque a esposa, a noiva, está atrasada, achando e preparando um casamento como se fosse as bodas de Caná da Galileia. Preocupado com seus afazeres, preocupado com os comes e bebes, preocupado com as suas próprias coisas, preocupados com a sua aparência. Não, eu tô bonita, tô bela, me arrumei, coloquei uma maquiagem. Tudo religião, tudo purificação, tudo água de morte. Cadê a água da vida que flui da igreja? Semana que vem é o pastor Bruno, vai dar só. Ai, ai. Quem você é nesse casamento? A esposa ou um convidado? Pastora, mas Apocalipse diz que a esposa está pronta. Está pronta. Quando ele decretou está consumado, a esposa estava pronta. Ela é gloriosa, ela é vencedora, ela é primícia, ela é tudo aquilo que ele é. Mas tem o tempo dessa terra e Deus está esperando. Cadê a minha igreja? Cadê? Que falta ela se aprontar? Porque ele está pronto, a noiva está atrasada, as bodas estão prontas, está pronta, está tudo consumado. O cordeiro já foi imolado, o cordeiro está pronto, a festa está pronta, a bodas está pronta, o noivo está pronta. O que está faltando? Cadê a esposa adornada? Cadê a esposa preparada? Cadê a igreja preparada? Você bebe de uma água pura, você come de um pão que vivo, que desceu do céu, você bebe de um sangue que te colocou em uma nova aliança. O que te falta, igreja? Por que você continua fraco e frágil? Porque você está no casamento errado. Chega, igreja. A igreja fica deslumbrada com os símbolos, com as formas, com os tipos, porque não conhece o desenho original. Porque não vê como ele vê, não escuta o que ele fala, não consegue enxergar a forma. Ezequiel, olha aqui, vou te mostrar. Você vai ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos, você vai ver a forma para você contar exatamente do jeito que é, da forma que é, mostrar para eles o que eles estão errando, da forma que está errada. Eles têm que saber como é a forma correta. A gente poderia aprofundar muito mais, mas não é possível no momento. Não é possível. A próxima palavra que eu vou ministrar vai ser: se você é esposa ou amiga de Jesus. Só não vou falar quando para você não fugir. Por quê, pastora? Porque Mateus 22 vai dizer que todos que foram chamados estavam lá no salão das bodas. Mas quando o rei vem para olhar para aqueles que estavam reclinados à mesa, ele vê alguém que não estava trajados, com as vestes nupciais, e ele vira para essa pessoa e fala: amigo, por que você não está com as vestes de núpcias? E a palavra vai dizer que naquela hora o amigo se emudeceu, não conseguiu abrir a boca para responder ao seu senhor. E a palavra vai dizer que ele chamou os servos e falou: amarrai-vos, atai suas mãos e seus pés, lançai-o fora, aonde há choro e ranger de dentes, porque a noiva tem que estar pronta. Elas têm que estar com o vestido apropriado, porque há um modelo. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é porque você é amigo de Jesus que você vai poder casar com ele. Ele não vem buscar um amigo, ele vem buscar uma esposa.
de pé, igreja. Mas é só de leve. Isso aí é tudo superfície, tudo, né? Dá para aprofundar. Isso aí é só água no joelho, água no tornozelo.